Olá, estranhos, tudo bom com vocês? Hoje vamos falar de um dos casais mais injustiçados do mundo das séries, que é Jackson e April de Grey's Anatomy. Esses dois lindos, maravilhosos, cheirosos que não merecem passar por tudo que estão passando neste momento. Mas para você entender um pouquinho os motivos de serem tão injustiçados, eu vou contar a história dos dois para vocês e aí no final a gente bate um papo sobre o casal. Então sim, este vídeo será mais longo do que o comum, vai ser um vídeo bem pegada daquele que eu fiz sobre o Bellamy de The 100, que inclusive se você não viu é só clicar aqui nos cards. Então, se você não gosta de vídeo longo e se você não gosta de spoiler, porque sim, esse vídeo tem spoiler, este vídeo não é pra você. Então vamos começar lá no tempo das pedras, lá quando Grey's Anatomy ainda não tinha tantas mortes nas costas assim, quando o Jackson e a April entraram na série, né? Eu lembro que foi muito engraçado, que eles já chegaram se achando o dono do hospital, eles chegaram chegando, sabe? Porque se você não lembra, o Jackson e a April, eles vieram de outro hospital, então a galera que já trabalhava lá e tal, eles tinham bastante ciúmes do pessoal que chegou, né? Porque eles chegaram mostrando que eles eram muito bons, que eles eram super médicos e tal, e aí começou a rolar aqueles ciúmes e aquela competição desenfreada entre eles. Ah, eu lembro que era daquele momento maravilhoso que ainda tínhamos a nossa querida Cristina Yang. Eu lembro que era o momento que o Alex ainda não tinha evoluído tanto assim na série. Ele já tinha evoluído, mas não tanto quanto agora, né? Mas eu lembro até hoje da Lexi, que tinha uma implicância gigantesca com a April, né? Ela meio que achava que a April queria tomar o seu lugar. Então, nesse momento da série, eu juro pra vocês que nunca passou pela minha cabeça que o Jackson e a April teriam uma importância tão grande na série. Às vezes, eu até tenho a impressão que eles estavam desde o primeiro episódio de Grey's Anatomy, de tanta química que eles têm com o elenco e da importância gigantesca que eles têm na história da série. Eu não consigo imaginar Grey's Anatomy sem April e Jackson, tipo, não dá, eles podem sair da série, o Jackson pode sair da série, mas eles já fizeram história em Grey's Anatomy. Bom, logo fomos os conhecendo melhor, conhecendo a sua história, conhecendo seus sentimentos, conhecendo seus medos. Então, até este momento, a April e o Jackson eram melhores amigos e era uma amizade que era muito bonita de se ver. Tanto que neste comecinho eu não imaginava os dois como um casal, justamente por eles serem muito amigos e também por serem totalmente opostos. A April é toda certinha, é virgem, é uma mulher que tem uma crença em Deus, assim, maravilhosa. Ela tinha uma fé que era de dar inveja mesmo. Enquanto o Jackson, um cara mais pé no chão, com certeza não era virgem, pegava todo mundo. E ateu, né? Ele não acreditava em Deus. Então você já vê aí que era um relacionamento que tinha tudo pra dar errado. Então o que aconteceu com os dois? A April, apesar de ser virgem ainda e tá se guardando pro seu futuro marido, ela acabou perdendo a virgindade com Jackson em uma cena que, meus amigos, era de tirar o fôlego. A química entre eles foi tão intensa, o romance deles foi tão intenso justamente por ela perder a virgindade com ele e ele ser um cara que ela confia muito, sabe? Tipo, ela tava se guardando pra o seu, sei lá, a sua alma gêmea e ela ia acabar perdendo a virgindade com o melhor amigo dela, mesmo que isso fosse contra todas as suas crenças, né? Então, ai, você já sente a intensidade desse casal aí. Claro que após isso, a April, ela começou a sentir muito culpada, ela começou a se sentir muito mal pelo que aconteceu. Eles tiveram muitos dramas ainda depois disso, eles tiveram alguns outros encontros, mas infelizmente parece que as suas diferenças sempre gritaram mais alto. Principalmente pelas crenças, porque o Jackson, ele era um cara que acreditava em ciência e nada mais, e a April era uma mulher que tinha uma fé inabalável, então uma hora ou outra isso ia acabar pesando. Então, infelizmente, os dois acabaram terminando. Na verdade, nessa época eles não tiveram um relacionamento, tipo, muito sério, e a April acabou indo embora, mas graças ao Owen, ela acabou voltando. Só que aí, ela e o Jackson seguiram vidas diferentes, seguiram caminhos diferentes e ficaram separados. Então a April começou um relacionamento com o Matthew, enquanto o Jackson começou um relacionamento com a Stephanie. Mesmo que eles ainda fossem completamente apaixonados um pelo outro, que é uma coisa que sempre esteve muito na cara depois que rolou esse negócio entre eles, depois que rolou o romance, cara, os dois nunca se esqueceram, isso é muito fato. Então o Matthew acabou pedindo a April em casamento, mostrando que o relacionamento dele estava muito sério, e eu confesso que eu fiquei com muito medo nessa época, e eu sempre ficava torcendo pro Jackson
Jackson falar alguma coisa, se declarar e fazer ela terminar com o Matthew, e parecia que nunca isso ia acontecer. Até que teve aquele episódio, não sei se vocês lembram, o episódio da tempestade, que pra mim é uma das melhores cenas de April na série, em que a April tá totalmente desesperada, achando que o Jackson morreu lá na explosão, só que aí depois ele acaba aparecendo com a menininha no colo, todo lindo, maravilhoso, assim, aquela cena que foi de cheirar o fogo, meu Deus, eu fiquei sem ar igual a April. E aí naquele momento foi muito intenso, e depois disso, quando o Jackson tá lá se recuperando de tudo que aconteceu, a April entra desesperada na sala, xingando ele, batendo nele, falando: você tá louco? O que você tinha na cabeça? Você podia morrer. E é muito louco, porque você via na expressão da personagem, você via na cara da atriz que realmente ela tava entendendo os sentimentos dela pelo Jackson naquele momento, porque quando ela estava prestes a perder ele, quando ela via que ele podia ter morrido, ela ficou desesperada e ela tava com muito medo de perder ele. E aí naquele momento eu acho que ela caiu na real, que sempre foi apaixonada pelo Jackson. Kepner, take a walk. O pior de tudo isso pra mim foi, logo depois, quando ela já tá mais calma e tal, ela vai conversar com ele agora, né, como uma pessoa decente, sem aquela euforia. E ela vai e confessa pro Jackson o que sente por ele, fala que quer ele, fala tudo que tinha que falar, sabe? E o Jackson fica com uma cara meio de... Que? Não, você vai casar com o Matthew. E eu fiquei com tanta raiva do Jackson naquele momento. Eu ficava, mano, já não bastava você ter largado a Demi Lovato no altar, não? Então ela tá lá se declarando, era só ele falar: cara, eu também gosto de você, e os dois iam ficar juntos, ela ia terminar com o Matthew. E aí ele fala: não, você vai casar com ele, que não sei o que, e acaba dando fora na April, de uma cena que me cortou o coração. Só que aí o bonitinho do Jackson, que aí já me dá uma raiva dele, ou talvez não, porque aquela cena foi magnífica, ele achou que era apropriado, na verdade, falar que ama ela no casamento dela, na frente de todo mundo, no momento que ela tá lá prestes a falar sim pro Matthew. O Jackson levanta e fala: oi, gente, tudo bem? Como vai? Então, April, eu sou apaixonado por você, sempre fui, e acho que você também é apaixonado por mim. E aí? É claro que ela sempre foi apaixonada por você, cara, tá na cara, ela mesma falou que gosta de você e você fica aí se fazendo de sonso. I love you, April. I always have. I love everything about you. Even the things I don't like. I love. Eu não tô reclamando não, viu? Porque pra mim essa cena é magnífica, uma das melhores cenas da série. Eu me emociono toda vez que eu assisto, eu choro toda vez. E quando volto o próximo episódio, os dois estão fugindo da igreja juntos, com aquela música maravilhosa, tudo maravilhoso. Ai, eu já quero chorar. É muito louco todas essas cenas, porque podem reparar muito bem na cara do Jackson, quando ele tá sentado assistindo o casamento com a April. Ele tá de boa e tal, e na hora que ele vai percebendo que ele vai perder a April, que ela não vai se separar do Matthew, que ela realmente vai casar naquele momento, a feição do Jackson vai mudando, sabe? Você vai vendo ele caindo na real da mesma forma que você vai vendo a April caindo na real no momento que ela achou que o Jackson tinha morrido, cara. Chega a me arrepiar a intensidade desse casal. Então, como eu disse, eles acabam fugindo da igreja e aí vivem o seu conto de fadas. Gente, como eu amava esse casal na época. Os dois acabam se casando em segredo, ninguém sabe que eles se casaram. Então, dia após dia, eles vão tentando aprender a lidar com essas diferenças deles, que é uma coisa que sempre prendeu eles, uma coisa que sempre impediu o casal de ficar junto. Só que agora, como eles estão casados, eles vão ter que aprender a lidar com essas diferenças, né? E a religião, cara, a crença da April sempre foi um grande ponto-chave neste relacionamento. Guarde isso pra você, que no final eu vou explicar direitinho. Até que, em certo momento, as diferenças começaram a pesar um pouquinho e os dois começaram várias discussões sobre como criar os futuros filhos. Porque, como ela é uma mulher que crê em Deus, ele não crê em Deus, ele não queria que seu filho fosse criado na igreja, porém ela queria que seu filho fosse criado na igreja. Então foi um momento que a gente pensava também que os dois iam se separar, e eles tiveram uma briga muito feia. Eu lembro até que a April ficou um tempo lá morando com a Kelly, com a Arizona, até que ela chega e fala pra ele que eles não precisam mais discutir porque ela está grávida. Ai, gente, foi um momento na série que eu tava muito feliz de ver a minha bebê April grávida, de ver ela feliz com o Jackson e deles realmente tentando deixar essas diferenças de lado pra poder criar o Samuel, que era o filho deles, não sei o que. Ai, só que
né, ninguém é feliz em Grey's Anatomy pra sempre. A Shonda Rhimes, a Krista sempre tem que fazer alguma coisa pra lascar a vida dos personagens. Então eles induziram o parto, se eu não me engano, com 24, 25 semanas. E aí o Samuel morreu nos braços da April em uma das cenas mais tocantes de Grey's Anatomy. Eu nunca vou esquecer a morte daquela criança. Eu sei que a gente não viu ele crescer, mas sério, essa cena é de cortar o coração. Só de lembrar, eu tô com vontade de chorar. E infelizmente aquele foi o começo do fim do relacionamento do Jackson e da April. A April tá muito mal com tudo que aconteceu, então ela acaba indo pro exército com o Owen pra trabalhar lá como médica e tal. É claro que o Jackson não quer muito, só que a April ela tá toda empolgada, ela acha que isso vai ser uma cura pra ela com tudo que aconteceu com seu filho. Mas apesar disso ajudar ela com o seu psicológico, isso atrapalhou muito o seu casamento. Tanto que tem um momento que o Jackson fala pra ela que se ela voltar pro exército ou se ela continuar lá, algo do tipo, não lembro direito deste momento, mas ele acaba falando que quando ela voltar ele não estará esperando por ela e que aquele seria o fim do casamento dos dois, o que é muito triste. Mas aí pro rebelde ela acaba indo mesmo assim, ela acaba fazendo tudo mesmo assim, achando que quando ela voltar o Jackson vai estar de braços abertos, e não foi o que aconteceu. Quando ela volta, o Jackson ele cumpre com a sua palavra, tem até um momento que ele pede pra ela sair do apartamento dele, só que ela se recusa a sair, porque agora ela fala, não, agora eu tô espiritualizada, agora eu tô curada, então vamos curar nosso casamento também. E eu lembro que a April começou a forçar muito a barra com o Jackson, entendeu? Eu acho que ela poderia ter dado um tempinho pra ele respirar, mas não, ela ficava afobada e ela ficava perseguindo ele, stalkeando ele pra tudo quanto era lugar, até que ele saiu do apartamento e viveu um tempo com o Ben e com a Bailey. Sinceramente, neste momento, muita gente julgou o Jackson, mas eu entendo totalmente o lado dele, porque a April não perdeu o filho sozinha, ele também perdeu um filho, entendeu? Então ele também tava sofrendo. É que assim, eu acho que cada ser humano, né, até na nossa vida, tem um jeito diferente de lidar com a dor, de lidar com o sofrimento, e naquele momento, o Jackson, ele precisava da April, porque ela não perdeu o filho sozinha, ele também era pai, ele também perdeu alguém, sabe? Então eu acho que como os dois eram um casal, eles tinham que sentar e ter conversado sobre isso, e aí por ter ouvido mais o Jackson, porque ele também tava sofrendo, então eu acho que ela acabou sendo até um pouquinho egoísta. Ele também foi meio que egoísta e tal, de não querer resolver as coisas depois, mas eu compreendo o lado dele de ter ficado magoado pela April ter abandonado ele, porque foi exatamente isso que ele se sentiu abandonado pela April. Mas, gente, eu entendo o lado dos dois nesse momento, só que eu acho que quando ela voltou, ele, assim, ficou chateado, foi embora, mas ele poderia ter, sabe, tentado resolver as coisas, mas o Jackson, ele sempre ficou muito relutante pra voltar a esse casamento, porque ele guardava muita mágoa, ele guardava muito rancor da April. E vocês lembram no começo do vídeo que eu disse que os dois eram melhores amigos? Então, com essa situação, infelizmente, a amizade deles foi destruída e o casamento também. Eles ainda dormiram juntos, eles ainda tiveram terapia de casal, a gente ainda achava que ia ter aquela coisa, mas em Grey's Anatomy, quando o casal começa a ter terapia, você já sabe que vai dar merda. Mas mesmo assim, o Jackson acabou pedindo divórcio, né? Gente, cortava o coração ver aquela cena, sabe? Porque eu sabia tudo que os dois passaram, a gente sabia o quanto os dois se amavam, sabe? A história dos dois, sabe? Toda essa evolução do relacionamento foi muito bonita, sabe? Eu acho que o Jackson devia ter tentado mais esse casamento aí. Se ele tivesse tentado um pouquinho mais, teria dado certo. Só que o pior de tudo, amigos, foi a April, ela acabou descobrindo que estava grávida, só que ela assinou os papéis de divórcio mesmo assim, então ela não contou pro Jackson que estava grávida de novo e assinou, e os dois ficaram oficialmente divorciados. E aí ele passou bastante tempo na série sem saber que ela estava grávida. As únicas pessoas que sabiam da gravidez era a Arizona e o Alex, até que a Arizona não aguentou mais guardar segredo e acabou contando pro Jackson, que claramente ficou super chateado com a April. E aí tem uma cena que é de cortar o coração, que ela fala pra ele que não contou que tava grávida antes de assinar o divórcio, porque sabia que ele ia mudar de ideia. Então ela preferiu se divorciar dele do que ficar com ele sabendo que ele está com ela só pelo bebê. Ela queria que ele ficasse com ela porque ama ela e não porque ela tava grávida. E isso, gente, que
prova de amor é essa, né? Mostrando que a April sempre teve um sentimento muito grande pelo Jackson, ela não foi egoísta de forma alguma. Então a April provou seu amor, que mesmo sofrendo muito, sabendo que ele poderia estar infeliz com ela e com o bebê, ela preferiu deixar ele livre, mesmo que isso fizesse ela mesmo sofrer. Gente, que casal é esse? Ok, pulando muitas etapas aí da história desses dois, em certo momento os dois vão viajar, eles já estão amigos de novo, não sei o que, já estão aquela parceria maravilhosa que a gente tanto gosta. Claro que não volta a ser como antes, né, porque é impossível, mas aí eles acabam viajando pra trabalhar em Montana. E aí eu pensei comigo, ok, eu acho que os dois já estão maduros o suficientes pra ficarem juntos de novo, eu acho que já foi superado tudo que aconteceu, não faz sentido eles estarem separados, até que aconteceu, os dois acabaram transando lá, não sei o que, foi um momento super intenso entre os dois e tal. Episódios na frente, nada aconteceu, nada foi explicado, é como se os dois nunca tivessem ficado juntos, é como se nada tivesse acontecido em Montana. Eu até ficava pensando, mano, por quê? Será que foi um episódio, tipo, aleatório, que não tem ligação nenhuma com a história? Eu preciso de explicação. Então, mais pra frente, descobrimos que a nossa querida April também precisava de explicação, e um momento, assim, de cortar o coração, que ela começa a falar pro Jackson sobre Montana e ela chorando, sabe? Nossa, gente, a Sarah Drew, eu babo ovo nela, porque ela é uma atriz tão maravilhosa pra mim que, nossa, eu me arrepiava muito nas cenas com a April. Ela tá totalmente de coração partido e com razão, né? O que aconteceu em Montana mexeu muito com ela, porque ela ainda é apaixonada por ele e ela realmente achou que os dois iam voltar, e aí ela acaba falando que não vai mais morar com ele, não sei o que. E naquele momento eu ficava, Jackson, reage, cara, fala alguma coisa. O Jackson, ele sempre, mano, ele sempre tem a decisão na hora errada, sabe? Ele tem o timing péssimo. Tipo, ao invés dele se declarar pra ela no momento que ela se declarou pra ele, não, ele preferiu se declarar pra ela no momento que ela tava casando. Parece que ele gosta de ver a April sofrer. E ao invés dele se declarar pra ela agora, ele resolve depois desabafar com a Meg, que calma, eu já vou chegar lá. Porque, gente, não faz o menor sentido, principalmente nesse momento da série, os dois estarem separados, não fazem. Eles estão solteiros, eles têm uma filha juntos, eles moram juntos, eles transaram juntos, né? Claro. Eles compartilharam uma vida, eles, sabe, não entrava na minha cabeça o motivo de Jackson e April estar separados ainda. Montana actually caused me pain. Yeah, I thought it was good, I thought it was fine, but then I spent weeks wondering what it was. Até que a desgraça começou a acontecer. A gente viu o relacionamento, o sentimento de Jackson e Meg começar a surgir ali, sabe? Começar aquela sementinha a crescer. E quando eu via momentinhos de Meg e Jackson, eu ficava, não, isso não tá acontecendo, não pode acontecer. Parece que a Krista gosta de fazer a gente ficar com raiva da Meg. Parece que ela não coloca uma história interessante na personagem pra fazer a gente gostar dela. Eu acho que a intenção da Krista é fazer a gente odiar a Meg. Pra mim não faz o menor sentido. Meg e Jackson não combinam, não tem nada a ver. Ele tem uma história com a April e não tem nada a ver ele com nenhuma personagem em Grey's Anatomy que não seja a April. Gente, para pra pensar toda essa história que eu acabei de contar pra vocês, entendeu? Não faz o menor sentido os dois estarem separados. Mas calma, vamos lá. A April acabou passando por um momento mais dark. Foi um momento que eu achei que era o fim da April. Ela, sabe, ela ficou com raiva de Deus, ela ficou com raiva de todo mundo. Gente, a April estava irreconhecível. Até que foi anunciado, né, que a atriz ia sair de Grey's Anatomy junto com a Arizona, o que já cortou nosso coração e já deu aquele medo deles matarem a April, né? Eu ficava falando, mano, eles vão matar a April pro Jackson ficar com a Meg. Eu não acredito que isso tá acontecendo. Eu não acredito que isso estava acontecendo, porque eu tinha certeza, gente, que a April ia morrer. E aí ela acabou sofrendo um acidente, realmente ficou à beira da morte. Só que aquele episódio foi muito intenso, aquele episódio foi magnífico. Mas depois de todo o sofrimento daquele episódio, a April acabou sobrevivendo, graças a Deus. Mas a história começou a tomar um rumo que eu não esperava. Falando do casal de April, então, vocês devem lembrar deste momento
assim, que foi de cortar nosso coração, que eu fico arrepiada só de lembrar, que é o momento que a April tá lá, que ela não tá acordada e ela tá muito mal e todo mundo achando que ela ia morrer, todo mundo assim, muito preocupado com a April, e o Jackson está lá sozinho no quarto com ela, pega na mão dela e ele começa a orar a Deus, sabe? Esse cara que eu acabei de contar pra vocês, que tinha um problema gigantesco com a fé da April, com a crença dela, ele começou a orar a Deus pra Deus curar a April. Vocês têm noção a evolução que é isso? Ele começa a pedir pra Deus, se você existe, cura a April, faz ela acordar, não sei o que, sabe? Eu acho que o ator deu um show de atuação ali naquele momento, porque parecia que ele realmente estava sofrendo pelo fato da April sair da série, entendeu? Parecia que ele não tava se conformando com o que tava acontecendo, que ele tinha que atuar aquilo. Eu acho que não foi nem atuação, porque inclusive, não sei se vocês sabem, mas o ator já deu algumas entrevistas de que ele também não entende o motivo da April ter saído. Na verdade, todo mundo em Grey's Anatomy shippa a April e o Jackson. Eu acho que até a atriz que faz a Meg deve shippar os dois também. Deve ficar tipo, mano, o que eles estão fazendo com a história? Não tô entendendo. Não sei se vocês têm a mesma percepção que eu, mas eu tenho a impressão que nessa 15ª temporada, o ator que faz o Jackson, ele tá totalmente insatisfeito com a história da série. Tanto que ele ficou um tempinho fora, ele fica alguns episódios meio in off, sabe? Tinha até algumas pessoas falando que o ator sairia da série, e com ele sempre falando em entrevistas que não entende o motivo da Sarah Drew ter saído, eu noto que o ator, ele parece que não tá muito contente não com o rumo que o personagem dele tá levando, mas tudo bem. Bom, no mesmo episódio nós descobrimos que a April estava em um relacionamento com o Matthew já tinha algum tempo. Sim, o Matthew, cujo cara, a mulher dele tinha acabado de morrer. O Matthew que a April largou no altar pra ficar com o Jackson. Sim, ela está com o Matthew e eles tentaram romantizar isso e eles tentaram fazer com que isso fosse romântico e fosse bonito. Não, não é bonito. Eu gosto muito do Matthew, eu acho ele um personagem muito interessante. Quem sabe ele num relacionamento com a Meg seria um negócio legal, mas não. Eles resolveram colocar ele com a April, que não faz sentido. Não tem a mesma intensidade que Jackson e April, do mesmo jeito que não tem a mesma intensidade Jackson e Meg. Gente, não tem a mesma história, não tem essa... Ai, não tem essa química, não. Mas apesar de tudo, eu gostei dela ter saído viva da série, pelo menos, né? Pelo menos não mataram ela. E aí ela acabou se casando com o Matthew e saiu. Beleza, tá aí tudo bem, tudo maravilhoso. Agora, nessa última temporada, o Jackson, né? Que já está sozinho, sem a April, né? Não tem mais a sua companheira maravilhosa. Mas aí ele está em um relacionamento seríssimo com a Meg. E aí eles estão tentando forçar esse casal a todo custo. Eles estão querendo que a gente engula esse casal a todo custo, sendo que não tem o menor sentido dos dois ficarem juntos. E até então eu juro pra vocês que eu não tava achando a Meg mais tão irritante, eu tava até gostando da personagem, sabe? Eu acho que ela tava começando a ficar mais interessante e tal, só que aí nessa última temporada ela começou com algumas atitudes que começou a me irritar de novo. Por exemplo, contar pro Jackson que a mãe dele estava doente. Quem ela pensa que é pra poder contar pra ele? Ela não tinha esse direito, quem tinha que falar era a mãe dele, cara. Não tinha porque ela... Olha, eu já fico nervosa, tá vendo? Por isso que eu não gosto de fazer vídeo de Grey's Anatomy, porque eu começo a ficar... Porque Grey's Anatomy é uma série, gente, é minha série do coração. Então, quando eu falo da série, eu entro na série, entendeu? Eu entro nos personagens, eu entro na história, eu sou muito profunda com Grey's Anatomy. A intensidade aqui é grande, eu tô até suando já. Enfim, o Jackson, ele acaba sumindo da série por um tempo, como eu falei, e aí ele volta um cara todo espiritualizado e tudo mais, porque depois do que aconteceu com a April e tal, dele orar a Deus, ele começou a ter uma crença. Ele começou a crer em Deus no momento que ele tá separado com a April, uma pessoa que sempre torceu pra ele ter essa tal crença. E agora ela não estará presente na vida dele pra poder ver ele acreditando em Deus e ensinar ele os bagulhos de Deus. Então aí no momento que ele volta, ele já volta outro cara completamente diferente, tá mais leve e tal. E aí ele começa a ter uma conversinha com a Meg, que eu acho que foi uma conversa super sincera do Jackson com ela. Ele foi super aberto com a Meg, o que foi bem interessante. Mas naquele momento a Meg tinha simplesmente ter ligado pra April e ter falado assim, querida, o Jackson ainda te ama, tá bom? Tchau, tô saindo fora. Então ele começa a falar que tá de luto pelo seu relacionamento com a April. E ele fala exatamente tudo que eu falei no vídeo até agora, que a coisa que sempre separou
separou os dois foi sobre a crença, entendeu? Foi sobre ela crer em Deus. E aí agora que ele crê em Deus, ele não está mais com ela. E aí ele até fala, não, agora ela tá feliz e eu tô feliz por ela. Tipo, querendo falar, né? Não, vou tirar o meu da reta. Mas agora é tarde demais pra gente. Tipo, querendo dizer, agora que eu percebi que eu sempre fui apaixonado por ela e que eu nunca esqueci ela, é tarde porque ela está feliz com o Matthew, porque dessa vez ela casou realmente e foi até o final do bagulho, entendeu? One thing that April and I could never see eye to eye on was God. She believed and I never could. And now that I do, now that I really do, it's too late. Então, claramente, naquele momento, o Jackson, ele tá totalmente arrependido de ter terminado com a April. Ele tá totalmente arrependido de tudo que aconteceu. Eu acho que é uma grande sacanagem fazer isso na série, sinceramente, entendeu? Tira o Jackson de lá também, porque aí, nesse momento, ele começa a falar pra Meg que ele tava conversando com a April em alguns momentos e tal, sobre Deus, e que ele conversa muito com ela, e eu só consigo imaginar esses dois juntos de novo. E eu fico, mano, por que tiraram a April da série? Por exemplo, eu não tô querendo ser reclamona demais, sabe? Mas a Arizona, ela também saiu da série e eu sinto falta da Arizona muito, muito, muito. Mas o que eu sempre digo é, faz sentido a saída da Arizona, entendeu? Eu acho que realmente, talvez a personagem não tinha mais muita história pra contar e tal, sabe? A Arizona realmente estava avulsa, mas a April ainda tem uma grande ligação com os personagens que ainda estão na série, então não tinha motivo dela ter saído e não tem motivo nenhum da Meg e do Jackson continuar juntos. Parece que eles estão forçando a gente a gostar do casal, que não vai acontecer. E aí, nesse momento, a Meg, ela fala que vai cair fora, ela mesma fala, poxa, é muito claro que ele ainda não esqueceu a April, é muito claro que os dois ainda estão totalmente ligados, até porque a gente descobre que os dois ainda estão conversando pelo telefone, e aí eles resolvem me colocar essa história da mãe do Jackson tá doente pra tentar criar esse vínculo entre a Meg e o Jackson, que pra mim não vai descer, não cola, é forçado, e não! Jackson e April têm que ter um final juntos, gente. E essa cena em que o Jackson fala que tá arrependido e tudo mais, eu acho que talvez a Krista colocou só pra tentar agradar os fãs de April, mas na verdade o tiro saiu pela culatra, porque ela realmente só mostrou que a April nunca devia ter saído e que os dois nunca deviam ter separado. Ai, consegui desabafar no vídeo. Me conte aí nos comentários, desabafa também. Pode fazer textão, pode fazer o que vocês quiserem. Se você shippa Meg e Jackson, se você gosta do casal, me conte aí, por favor, o motivo de você gostar e o motivo de você achar que os dois têm que ficar juntos no final, que eles têm que continuar juntos. Quem sabe eu não mudo de opinião, tá? Eu sou sempre aberta pra ouvir a opinião de todo mundo, desde que vocês me respeitam, entendeu? Eu respeito vocês e vocês me respeitam. Então, espero que vocês entendam o meu lado por torcer pelo casal e não gostar da Meg, não gostar dos dois juntos, e me conte aí nos comentários o motivo de você gostar da Meg, o motivo de você gostar do Jackson, de você não gostar do Jackson, de você não gostar da Meg, ou talvez de você não gostar da April. Brincadeira, aí já é demais, você tem que gostar da April. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, vai dando aquele like aí. E me siga nas redes sociais. E aí, já pedindo pra vocês comentarem outra coisa também, pode mandar vários textão. Comenta aí qual tipo de vídeo que você quer ver de Grey's Anatomy, que é uma série que eu tô empolgada pra falar de novo, porque eu tô bastante empolgada com essa 15ª temporada, que eu tô achando ela bem legal, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!